E aí, concurseiro, pronto para mais uma jornada? Hoje a aula promete, hein? Hoje eu vim a caráter para vocês, pessoal. Então hoje nós vamos falar de quê? Do nosso auxílio reclusão. Carnaval chegando, vi no ritmo da aula e no ritmo do carnaval hoje, hein? Hoje a gente vai falar de um assunto que tem caído muito em prova de concurso. Tem caído muito, então requer muita atenção, tá bom? Muita atenção. Eu resolvi dividir esse assunto em dois blocos, tá? Eu acho que o último aula sobre salário família que a gente falou, né, eu acho que ficou um pouco longo ali. Depois vocês me dão um feedback. Deu 25, 26 minutos. Se fosse falar a aula de hoje direto, eu acho que ia dar mais de algo em torno ali de 30, 35 minutos. Então eu resolvi quebrar o assunto em dois, tá? Então vamos ver a primeira parte hoje e amanhã eu já posto a segunda parte já em seguida e a gente já mata esse assunto, tá bom? Vamos estudar sem preocupação, com tranquilidade, tá bom? Se tá gostando, se inscreva e curte, compartilhe o canal, tá bom? Hoje eu estou muito a caráter já no ritmo do carnaval. Então, vamos falar aqui do nosso auxílio reclusão. Então, vamos lá, a gente já viu isso aqui, né? Então, existem benefícios que são do segurado, benefícios que são dos dependentes e benefícios que são dos dois, segurados e dependentes. O auxílio reclusão é um benefício que é do dependente. Então, essa é a primeira coisa que você tem que guardar para a prova, porque isso cai muito em prova. O auxílio reclusão é um benefício do dependente, não é do presidiário. Ele é do dependente, tá bom, pessoal? Então, vamos dar uma olhada lá onde está esse dispositivo. Vamos começar aqui pelo artigo 5º do Decreto 3.048. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, a gente já sabe disso, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá. Aí ele começa aqui, ó. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. E carência de 24 contribuições mensais. A gente já viu essa questão da carência também, tá, pessoal? Então, primeiro o IPC aqui, ó, importante pra caramba de prova. Ó. Primeiro, ó, para receber o auxílio reclusão, eu tenho que ser baixa renda, assim como o benefício do salário família que a gente viu na última aula. O auxílio reclusão, para ter direito a ele, eu tenho que ser baixa renda. Essa é a primeira informação importantíssima de prova já para hoje, tá? Então vamos ficar bastante atento a isso aí. Continuando, pessoal, aí a gente vai visitar lá aquela portaria, lembra? Que eu demorei a postar vídeo, que eu falei que havia portaria, ia atualizar tudo. Então, vamos de novo. A gente usou a portaria lá no Salário Família e hoje a gente usa a portaria aqui de novo. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Artigo 5º. Ela vai trazer aqui muitas informações importantes para a gente. Ó. O auxílio reclusão, devido aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhido à prisão em regime fechado, então aqui ele já traz mais uma condição. O regime tem que ser fechado. Que não receber remuneração da empresa e nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. Será aí ele traz o valor para 2026, ó, R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026. Este é o valor para 2026, que nada mais é do que o quê? O salário mínimo, tá bom, pessoal? Vamos lá, considera-se de baixa renda, para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão, o segurado cuja a média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão, corrigidos pelos mesmos índices de reajuste aplicáveis aos benefícios do regime geral da Previdência Social, seja igual ou inferior a 1.980,38. Então, calculando, fazendo a média dos últimos 12 meses, se for igual ou inferior a 1.980,38, repare, fazendo a média, ele é considerado de baixa renda, o dependente vai ter direito ao benefício, não ele, o dependente. Ok, pessoal? Deu para entender? Então aqui, ó, vamos já grifar aqui o começo, para a gente vamos começar a pontuar o que nos interessa que está aqui nessa portaria. Então vamos lá, ó. Devido aos dependentes, é um benefício dos dependentes, não é um benefício do segurado. Primeiro ponto. E tem que ser o quê? Baixa renda. Segundo ponto. Terceiro ponto, o regime tem que ser fechado. Aí ele vem aqui dizendo, não pode estar recebendo. Vamos também organizar? Vamos macetear aí o materialzinho de vocês. Ó. Vamos organizar isso aqui da seguinte maneira. Ó. Ele não pode estar recebendo. Ó. Olha que legal para você fazer. Você já separar e deixar anotado aí no seu material. Ó.
não pode estar recebendo remuneração da empresa, não pode estar em gozo de auxílio por incapacidade temporária, não pode estar em gozo de pensão por morte, não pode estar em gozo de salário maternidade e não pode estar em gozo de aposentadoria ou abono de permanência e serviço. Vamos falar de tudo isso aqui ainda, tá, pessoal? Não vou ficar aqui me esmiuçando nada, não. Já de cara, para você saber o que ele não pode acumular. A gente chama isso aqui de regra de acumulação. Então, ele não vai poder acumular com esses itens aqui. Se estiver recebendo esse item, o dependente não vai receber o auxílio reclusão. Tá? E aí vamos ter algumas variantes em relação a isso. A gente vai ver mais para frente, a gente vai estudar todos esses benefícios para poder começar a entender o porquê que pode, quando é que pode e o porquê que não pode acumular. Tá bom? Tá de olho? Então vamos lá. Vamos para mais regrinha. Vamos começar a arrumar uma coisa. O valor do benefício, a gente já viu, ó, 1.621 para janeiro de 2026. Ano que vem, quando tiver a atualização do seu salário mínimo, esse valor aqui vai subir naturalmente, tá? Cuidado, pessoal, para não confundir esse valor com o valor do que é baixa renda. Não é o que é o valor que é o baixa renda, que é o que a pessoa vai receber. A gente vê muito, tem muitas fake news por aí, tá? Muita gente dizendo aí, ele olha, espalha, diz que esse é o valor, que ele ganha mais do que o trabalhador que recebe um salário mínimo. Não, não é assim que funciona, tá bom? Então aqui a gente já tem o valor do benefício e o conceito de baixa renda. Cuidado para não confundir uma coisa com outra, hein? Com cair nas mentiras aí que o pessoal conta por aí. Então vamos lá, baixa renda para fins de concessão, a gente já viu, né? Considera-se segurado de baixa renda aquele que tem a renda bruta mensal igual ou inferior a 1980,38, corrigido pelos mesmos índices de reajuste aplicados aos benefícios do regime geral, calculada com base na média aritmética simples dos salários de contribuição, apurado no período de 12 meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão. Então, como a gente viu, vai fazer o cálculo aqui em cima desse período anterior aí, ó, desses 12 meses anteriores, para ver se vai bater na média ou não, para ser considerado baixa renda. Perdão, tá, pessoal? Então vamos lá, o que a gente tem que ficar atento aqui? Não confundir o valor do benefício com o conceito de baixa renda. Regra geral, pessoal, o auxílio reclusão, cumprida a carência de 24 contribuições, a gente já viu isso lá no vídeo de carência, não é isso? Será devido nas condições da pensão por morte. Então, ele vai seguir as mesmas regras da pensão por morte. Fique tranquilo que a pensão por morte a gente ainda vai estudar lá na frente. Esse é o último benefício que a gente vai estudar aqui, tá? Aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhida, prisão em regime fechado. Muito cuidado com isso e prova, tá, pessoal? A gente tem o semiaberto, tem o aberto, tem que ser o regime prisional, tem que ser o fechado. Que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, de pensão por morte, de salário maternidade, aposentadoria de abono permanência. A gente já organizou, né? Já deu uma arrumadinha aqui nessas questões, né? Eu acho que está bem tranquilo em relação a isso, tá, pessoal? Então, vamos lá. O auxílio reclusão, cumprida a carência de 24 contribuições mensais, será devida nas condições da pensão por morte. Até aí, nada demais. Aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido em regime fechado, que não receber remuneração, a gente já viu tudo isso, tá? Não vou nem perder meu tempo repetindo. Quem tem direito? Os dependentes do segurado recolhido à prisão. Os dependentes, respeitada a ordem das classes. Lembra dos dependentes? Primeira classe, cônjuge, filhos equiparados. Segunda classe, pais. Terceira classe, irmãos até 21 anos ou inválidos, papapá. Então, você não lembra, volta lá e dá uma olhada, tá, pessoal? Aqui a regrinha vai ser igual. Vamos tomar cuidado aqui só com algumas coisas, tá, pessoal? É muito comum, nós vamos agora entrar em época de eleição, né? A gente começar a ver, se falar muito que o salário é 5 mil, que é um salário mínimo por filho, é 3 mil, é 4 mil. Pessoal, isso tudo é mentira. O valor é de um salário mínimo. Se tiver 2 filhos, vai ser dividido por 2 filhos. Se tiver 3 filhos, vai ser dividido por 3 filhos, e assim sucessivamente, tá? Então vamos bloquear, tomar cuidado com o que se ouve, com o que se fala por aí, tá bom? Você não acabar aí em mais lençóis na hora da prova. O valor é um salário mínimo e ele tem que estar aquele teto de baixa renda. Agora, para ser considerado de baixa renda, o valor do baixa renda é um pouco superior ao salário mínimo. Vocês perceberam isso? Então, toma cuidado também com essas mentiras de que o valor que a pessoa recebe é maior que o salário mínimo, que é o valor do que é considerado ali baixa renda também. Então, também tem muito disso aí, muito pessoal falando isso. Até a imprensa erra, pessoal. A imprensa fala coisas absurdas desse benefício. Então, vamos tomar cuidado. Requerimento. Então, como é que vai proceder para a pessoa poder ter acesso a esse benefício? Vamos começar a dar uma olhada aqui, ó.
O recolhimento do auxílio reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para manutenção do benefício. Então tem que provar que está preso lá, que ainda continua preso. Enquanto estiver preso, vai recebendo ali o benefício. A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário será substituída pelo acesso à base de dados por meio eletrônico a ser disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário, né? Então, o CNJ ele vem trabalhando isso, né, para fazer um cadastro ali único no país dos presidiários. E aí você consegue poder fazer essa consulta lá, o órgão pertinente faz essa consulta e verificar ali se ele consta nesse cadastro ou não. Tá? Então, é um cadastro que está se desenvolvendo ainda no país, né? De maneira a atingir todas as 5 regiões. A gente ainda tem alguns problemas envolvendo essa conexão em relação a algumas regiões. O INSS celebrará convênios com órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. Veja que essa informação é importante, porque para o dependente continuar recebendo, ele tem que continuar preso. Tá? Ele tem que continuar no regime fechado. Enquanto não tiver essa mudança de regime, o dependente vai ficar recebendo. Então, isso é bom também até para amparar o Estado, para ele saber quando deve parar de pagar ou não, né? Senão ele vai acabar tomando prejuízo também. Até que o acesso à base de dados seja disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o beneficiário apresentará trimestralmente atestado de que o segurado continua com regime fechado, que deverá ser firmado pela autoridade competente. Então, olha só, até que se tenha lá esse cadastro para consulta, como é que se diz aqui? O beneficiário ele apresentará trimestralmente. Isso aqui já foi tema de prova, hein, pessoal? Trimestralmente. Então, olha só que incômodo. O beneficiário tem que estar lá e trimestralmente apresentar atestado que o segurado continua em regime fechado, que deverá ser firmado pela autoridade. Então, veja bem como é incômodo. E esse item aqui, ele já caiu em prova, tá, pessoal? Então, prestem bastante atenção. Trimestralmente. Vamos tomar cuidado com isso. A gente até vai ver aqui, mas daqui a umas 2 aulas a gente vai fazer alguns exercícios. A gente vai ver aqui que teve até uma prova que ele fala de prazo determinado, então ele nem finca ali trimestralmente, era só para saber se a pessoa tinha um conhecimento ou não. Então ele acabou até facilitando as coisas para a pessoa que estava ali, né? Então isso é muito interessante. Então vamos lá. Seguindo, prova de dependência. Aplica-se ao auxílio reclusão as normas referentes à pensão por morte. E no caso de qualificação de cônjuge ou companheira após a prisão do segurado, o benefício será devido a partir da data de habilitação, desde que comprovada a pré-existência da dependência econômica. Pessoal, a gente vai seguir as regras de dependência que a gente já estudou aqui lá atrás, não então tão distante, e vai seguir as regras da pensão por morte, que vai ser o último benefício que a gente vai estudar aqui. Tá? No próximo vídeo, a gente já vai pegar algumas regrinhas envolvendo cônjuges e filhos, que a gente não vai ver lá na parte de pensão por morte, que foge um pouco ao que a gente vai ver lá, que é muito específico disso aqui. O restante a gente vai elucidar quando for estudar a pensão por morte, que vai ser acho que são 4 vídeos, 3 ou 4 vídeos de pensão por morte, um assunto um pouco mais longo, mais desgastante. A gente precisa de mais atenção, e aí lá dentro eu vou linkar essa parte pertinente aqui para poder facilitar e refrescar a mente de vocês, porque fica mais fácil. Tá? Vamos seguir. Seguindo aqui. Renda mensal. O valor do auxílio, a gente já sabe, será apurado na forma estabelecida para o cálculo da pensão por morte, não podendo exceder o valor de um salário mínimo e será mantido enquanto o segurado permanecer em regime fechado. A gente basicamente já viu isso nos slides anteriores, né? O artigo 117 do Decreto 3.048, ele só vem dar mais uma enfatizada nessa situação para evitar possíveis aí absurdos, tá bom, pessoal? Com isso a gente arremata a primeira parte de hoje, a primeira parte do vídeo, tá? Como eu falei para vocês, eu estava raciocinando ali algo em 30, 35 minutos, acho que ia ficar muito puxado, porque algumas pessoas me mandam mensagem dizendo que estão assistindo os vídeos no transporte público, e aí o vídeo curto acaba ajudando também essas pessoas, acaba facilitando. Então, eu sempre tento não deixar passar de 20, tá, pessoal? Por isso que eu resolvi quebrar ele. Diferente do salário família que eu fui direto, eu quebrei ele em 2. Depois vocês podem me dar o feedback aí, se isso é melhor ou pior, e aí eu faço de acordo com o que for melhor para vocês, tá bom? O que a gente tem que guardar aqui da aula de hoje, pessoal? Alguns conceitos importantes. O valor da renda, do salário mínimo, o valor do baixa renda que a gente viu, o regime prisional,
que a gente viu que tem que ser fechado, e quando eu não devo pagar, ele não pode estar recebendo, tá? As proibições legais. Então, essas proibições legais, eu acho que esses itens são os mais importantes da aula de hoje, tá? A renda mensal, o valor do benefício, quem tem direito, os dependentes, é um benefício do dependente, tá? Baixa renda, o conceito e o valor. O baixa renda, quem recebe até quanto? Como é que calcula? São os 12 meses anteriores, tá? E as regras do que não pode acumular, tá bom, pessoal? Com isso, eu acho que dou por satisfeito a aula de hoje. Eu acho que a gente fechou bem, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem. Como eu sempre falo, não esquece de compartilhar, se inscrever, tá? E me ajudar na divulgação desse canal, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para vocês no próximo concurso, tá bom? Até o próximo vídeo!